Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? A gente começa agora mais uma edição do nosso podcast de saúde, parceria do Brasil de Fato com a Fiocruz. Nesta semana, nós vamos falar sobre as ondas de calor que o país vem enfrentando. Mais uma vez, temos um verão em território nacional de altíssimas temperaturas. Embora esse cenário seja normalmente associado a dias de praia, piscina, cachoeira, lazer e férias, é fato que os extremos climáticos, obviamente, não se resumem a isso. Inclusive, pelo contrário, o cenário pode fazer mal para a saúde e pressionar o nosso Sistema Único de Saúde. No ano passado, o Ministério da Saúde teve até mesmo que montar tendas do SUS nas cidades mais afetadas pelo calor e pela seca. Nesses locais eram oferecidos serviços como nebulização e hidratação. E é claro que as atividades e os atendimentos nas unidades de saúde que já existem Brasil afora também tendem a aumentar por causa do calor. Tem inclusive iniciativas regionais para enfrentar esse cenário. Um exemplo na cidade do Rio de Janeiro, onde foi estabelecido um esquema de níveis de calor para proteger a população. Se fizer mais de 3 dias com temperatura acima de 40 graus, existe a possibilidade de reagendamento de grandes eventos, grandes acontecimentos marcados na cidade. Mas como é que a gente protege os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras, principalmente quem está no serviço externo, na limpeza urbana, na construção civil, em tantos outros serviços prestados em território nacional e que estão muito expostos a essas ondas de calor e a esses extremos climáticos? Por que tudo isso? Por que a gente precisa enfrentar esse cenário? Bom, só para trazer alguns dados, o Instituto Nacional de Meteorologia confirmou o ano passado como mais quente no país desde 1961. Não é privilégio só do Brasil, não, esse calor intenso. A Organização das Nações Unidas, a ONU, também confirmou o ano passado como o ano em que as temperaturas médias foram mais altas dentro de uma sequência de 10 anos. Foi recorde no mundo todo. Entre outras consequências, essas ondas de calor levaram ao aumento no número de mortes da população com mais de 65 anos. Em 2023, houve uma elevação de 167% das mortes por calor nessa faixa etária em relação ao período de 1990 a 2000. Olha, são dados impressionantes e que dão para a gente a certeza de que as altas temperaturas prejudicam, sim, a nossa saúde. E é para falar sobre esse tema que a gente convidou o coordenador do Observatório de Clima e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz, Diego Xavier. Obrigada demais pela presença, professor Diego. Eu que agradeço estar aqui podendo falar com você e com o pessoal que está ouvindo o podcast. Pois é, professor, a gente trouxe aqui dados de 2024, de 2023, mas nesse comecinho de 2025 já deu para perceber que a situação não mudou. Em algumas regiões do Brasil parece até que piorou. Estados do Sul e do Sudeste, nas últimas semanas, têm vivenciado temperaturas muito extremas, ondas de calor de vários dias seguidos e nem a chuva está conseguindo amenizar esse processo. Isso tudo a gente sabe traz problemas para a saúde, né? Para a gente começar colocando todo mundo que está nos ouvindo na mesma página em relação a quais são os impactos na saúde que as ondas de calor podem trazer, entre os sintomas mais comuns do calor excessivo, está a indisposição, a dor de cabeça. Dá para a gente entender, professor, por que o calor afeta tanto o nosso organismo? Quais seriam os sintomas mais frequentes e que deveriam chamar mais a atenção da nossa população? Bom, então, na verdade a gente costuma separar esses impactos de duas formas, né? Os impactos diretos e os impactos indiretos. Quando a gente fala de impactos diretos, a gente está falando do que as pessoas sentem, né? Considerando, claro, todas as suas condições, né? Então, uma pessoa que sente calor e é idoso, né? Tá no período de uma onda de calor e é idoso ou criança, ele vai ter um impacto diferente
no adulto jovem, né? A gente também precisa observar as condições de vida de cada uma dessas populações. Então, trabalhadores que exercem sua função em atividades que demandam um esforço físico bastante grande, em áreas livres, né, fora de um ambiente refrigerado, eles estão mais expostos e tendem a apresentar maiores problemas. Do ponto de vista de impactos individuais, a gente tem a questão das doenças cardiovasculares e respiratórias, né? Algumas doenças de problemas renais também costumam acontecer por conta da desidratação. Enfim, do ponto de vista até individual, né, a gente também se irrita com o calor, né? Então, de certa forma, traz um desconforto para a gente do ponto de vista de saúde mental. As pessoas ficam mais irritadas, é muito mais difícil você descansar, você relaxar. Enfim, do ponto de vista de agravamento do sistema, é importante também a gente considerar isso, né? O sistema de saúde, eu costumo falar isso muito, o sistema de saúde, ele não opera com folga, né? Porque é caro, né? A gente tem visto essas discussões sobre o sistema de saúde em outros países. Durante a pandemia isso ficou mais evidente, né? Que a gente tem o SUS aqui, isso não acontece em boa parte dos países no mundo, porque é um sistema caro, né? E é uma forma da gente trazer alguma equidade, alguma igualdade de condições de vida para a população. Então, ele não opera com folga. Então, quando a gente tem uma onda de calor, você pode ter o aumento da demanda de serviços nesse sistema que já não está com folga. Então, a gente corre o risco de problemas que são de rotina deixarem de ser atendidos numa situação em que você tem a ocorrência de uma onda de calor. Fora isso, você vai ter aí aumento de mortalidade na população mais vulnerável, enfim, traz um cenário bastante complexo do ponto de vista de sistema e impactos tanto indiretos quanto diretos. Olha, só para trazer alguns exemplos disso que o professor relata, a gente tem as questões que todo mundo já conhece na época do calor e até quando o calor não era tão extremo, isso já acontecia, né? Desidratação, insolação, problemas com a qualidade dos alimentos que podem gerar infecções alimentares, então a gente tem que tomar muito cuidado com o armazenamento dos alimentos nessa época de extremo calor, mas a gente tem também doenças que não necessariamente estão diretamente relacionadas ao calor, mas que se proliferam com mais facilidade. Vamos falar da dengue, por exemplo, né? A gente sempre traz o exemplo do sul do país, aqui no Brasil, de fato, em relação à dengue. Os estados do sul do país, nos últimos anos, apresentaram uma alta muito grande de casos de arboviroses, especialmente da dengue. E isso acontece porque o mosquito vive melhor no calor. Ele se reproduz e se prolifera melhor no calor. Então, a gente tem outras questões, como as arboviroses, micoses na pele, a intoxicação alimentar que a gente já trouxe. E olha só, ondas de calor também podem agravar, por exemplo, a saúde cardíaca. Calor extremo pode dar infarto agudo, acidente vascular cerebral, arritmia cardíaca e problemas respiratórios. É um universo, né, professor, de questões que podem se agravar, que pressionam o nosso sistema único de saúde. E eu queria, professor, conversar um pouquinho mais com o senhor a respeito dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras, porque muita gente consegue driblar essa onda de calor com ventilador, com ar-condicionado, ficando em casa, mas o Brasil tem uma massa gigantesca de trabalhadores e trabalhadoras do campo, da construção civil, da área de limpeza urbana e tantas outras profissões em que a exposição é inevitável. Professor, o nosso poder público tinha que dar conta desse recado? Seria o caso, por exemplo, de estabelecer medidas específicas ou até mesmo cancelar dias de trabalho, olhar com mais cuidado para a saúde dessas populações? O que dá para fazer? Bom, é muito boa essa pergunta, porque ela vai de encontro ao que a proposta da COP que vai acontecer no Brasil, em Belém, nesse ano, em novembro. A gente está falando, um dos temas centrais dessa COP é a adaptação, né? Então, quando a gente fala de adaptação, é porque a gente vai ter que lidar com esse novo cenário de alguma forma, que traga menos danos possíveis. E esse novo cenário, ele aparece em 2 pontos, né? Primeiro, eu vou retomar a questão da dengue que você colocou. Há já muito tempo, né, a academia tem apontado que a gente, com o aquecimento do planeta, a gente vai ter
a ocorrência de doenças, principalmente doenças vetoriais, em áreas onde elas não ocorriam, tanto considerando aí a região sul do país, quanto a regiões mais altas, né, áreas mais altas que tinham uma janela, a gente chama de janela de oportunidade de transmissão e reprodução do mosquito menor, né, você não tinha esse período tão grande de dias quentes, combinado com chuva e com características socioeconômicas e ambientais que possibilitassem o aumento, a proliferação dos mosquitos. E isso mudou. Então, a gente tem observado cidades que têm uma altitude maior, apresentando epidemias de dengue já há algum tempo, e a dengue entrando com força na região sul já há alguns anos, e provocando epidemias. Então, era um problema que esses locais não tinham que lidar antes desse cenário que a gente está enfrentando agora, né? Então, você tem que passar a reforçar a equipe, treinamento de pessoal, tudo isso para lidar com um problema novo, né, do ponto de vista histórico. Com relação à saúde do trabalhador, a gente precisa trazer um pouco mais essas categorias para essa discussão. Ano passado eu tive numa reunião no DIEESE, bastante interessante, na qual tinham vários trabalhadores de vários setores, vários sindicatos, e a gente estava conversando sobre isso, e eu tive a feliz oportunidade de estar numa mesa junto com o presidente do sindicato dos catadores e de limpeza de Guarulhos e região. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? Quando acontece um grande evento, seja um evento, uma chuva muito intensa, os primeiros grupos de trabalhadores que são acionados são essas pessoas, né? As pessoas da limpeza e os trabalhadores da saúde, né? Os da saúde para socorrer, e a limpeza é o primeiro passo para a gente retomar algum nível de normalidade. Então, a gente precisa ter protocolos, cuidados mais específicos com essa população, até porque quando a gente olha, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a magnitude daquele evento, muitos locais que produzem algum tipo de produto que pode ser contaminante, né? E a gente está falando, enfim, de vários tipos de segmentos de atividades, né? Curtume, pôr de gasolina, transporte de material químico, tudo isso pode entrar em contato exatamente, principalmente com esses trabalhadores nessa hora de resgate. Quando a gente fala de onda de calor, o que a gente discutiu nessa oportunidade é que a gente também vai precisar readaptar esse sistema, né? Não é razoável que um trabalhador corra, sei lá, 30 quilômetros num caminhão de lixo, num calor extremo, e ele não tem alguns pontos de apoio, por exemplo, para fazer reidratação. Geralmente essa água vai dentro do caminhão, eles vão conseguindo isso ao longo do caminho, então não é razoável. A longo prazo, essas pessoas podem sim desenvolver vários desses problemas que a gente já falou anteriormente, e é muito mais difícil relacionar. Imagina um trabalhador que fique aí 20 anos, 30 anos nessa função, é extenuante, né? E vai trazer um problema de saúde mais à frente. Com a recorrência desses eventos, né, cada vez verões mais intensos, cada vez mais quentes, essa exposição aumenta. E é curioso isso, porque o próprio ente, né, que a gente se acostumou a faltar o do mercado, né? O mercado perde dinheiro com isso, né? Um trabalhador que poderia produzir muito mais numa condição climática muito mais amena, num calor extremo, ele não consegue realizar essa produção. E aí o tal mercado ou contrata mais um trabalhador, ou esse trabalhador ele vai perder num curto prazo, né? Não vai conseguir render o que ele poderia render. Então a gente está numa situação em que é transversal, né? Essas adaptações que a gente precisa fazer são transversais. Por um lado, tem a questão governamental, e por exemplo, né, é uma intervenção simples, barata, né? A gente criar pontos de hidratação, não só para os trabalhadores da limpeza, né, mas para os entregadores que estão aí de bicicleta, de moto, andando o dia inteiro debaixo do sol, pontos de reidratação. A gente poderia também repensar esse sistema de coleta de lixo. Vários países na Europa adotam um sistema de containers, né, que auxiliam tanto a população na hora da separação do lixo reciclável, quanto depois, na hora da coleta. Então, eu acho que esses são alguns exemplos, né? A gente precisa ir além disso, pensar especificamente dentro de cada categoria, o que a gente pode melhorar, o que a gente deve mudar,
Porque o clima tem mostrado para a gente que o momento é de se adaptar e tentar diminuir os danos, porque a situação não tende a melhorar. Professor, aqui no Repórter SUS a gente não pode fazer as nossas conversas sem falar um pouquinho sobre como o nosso sistema pode se adaptar, mas eu vou deixar para o final essa pergunta, porque eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo a gente que deve estar se perguntando o que eu posso fazer. Bom, a gente sabe que as mudanças climáticas são uma consequência do capitalismo exacerbado, do modo de produção, das intervenções humanas em larga escala no nosso meio ambiente, mas individualmente está todo mundo sofrendo, né, professor? E não é todo mundo que pode ter um ar-condicionado no escritório, em casa, tem gente que tem que trabalhar na rua. Dá para a gente trazer alguma recomendação para a nossa população, professor? Sim, nessas situações é imprescindível que a pessoa se hidrate, né? A pessoa precisa se hidratar, precisa se proteger, criar barreiras físicas, principalmente para quem está na rua, né? Utilizar protetor solar, os mais vulneráveis, evitar determinadas situações que não tem como, quem tem como se proteger e sair em horários em que você sabe que essa temperatura está mais alta, em que é um esforço exagerado, evitar essa situação. Então, eu tenho um certo receio, sabe, quando a gente fala sobre essa questão da refrigeração de ambientes, né? A gente tem observado essas ondas de calor, elas têm se amplificado, e não é todo mundo que pode ter um ar-condicionado. E mesmo que todo mundo pudesse ter um ar-condicionado, o nosso sistema, a nossa rede elétrica não suportaria. Não suportaria, né? Então, isso mostra para a gente já um grau de desigualdade extremo, né? As pessoas mais vulneráveis, mais pobres, que têm trabalhos que exigem mais esse esforço, são exatamente as pessoas que têm mais dificuldade para criar alguma alternativa para se proteger, né? Então, isso é uma questão que o país precisa enfrentar. E eu tenho muito medo que apareça algum aventureiro dentro da política e crie alguma bolsa ar-condicionado, por exemplo, porque isso vai ser uma catástrofe, né? A gente não tem um sistema capaz de absorver isso. Então, ficam aquelas recomendações mais gerais, né? A pessoa tentar manter uma toalha umidificada para tentar diminuir um pouco do calor, né? Realizar alguns banhos durante o dia, se possível, né? Tentar manter essa temperatura um pouco mais baixa, mas o cuidado mais redobrado com os mais vulneráveis, né? Principalmente idosos e principalmente somente crianças. E as pessoas que têm essas atividades ao ar livre, tentar estar mais atenta, né? Procurar o serviço de saúde para fazer alguns exames, entender como é que está a sua situação, né? Eu falei que problemas renais são comuns por conta da desidratação e com calor essa perca de líquidos é bastante acelerada, então a pessoa pode vir a longo prazo desenvolver algum problema renal ou um problema cardíaco, porque precisa de uma compensação do ponto de vista fisiológico para dar conta da situação em que a pessoa está. Então, manter, né, tentar evitar essas situações, e no caso em que isso não é possível, tentar fazer algum nível de acompanhamento médico para saber como é que essa pessoa está. E as pessoas perguntam, quando eu devo procurar um posto de saúde nesse momento de calor intenso? Olha, gente, os sinais de desidratação a gente traz aqui, são conhecidos por todo mundo, e se você está sentindo alguma coisa estranha, como o professor Diego Xavier trouxe, procure um posto, procure um médico. Os postos de saúde do nosso Sistema Único de Saúde devem proporcionar para a nossa população atendimento desses casos, né? Então, tá com mais sede do que o normal, uma sede que não passa, tá sentindo tontura, tá indo menos ao banheiro fazer xixi, a urina escureceu muito, seus olhos estão muito fundos, a pele tá seca, a irritação, porque o calor também traz questões de saúde mental, como o professor bem ressaltou aqui na nossa conversa, dor de cabeça, prisão de ventre, são sinais que devem indicar uma busca por atendimento, principalmente se não forem sinais com os quais você está acostumado. Se você está sentindo aquilo que você nunca sentiu, um sintoma pela primeira vez, procura ajuda. Nós
temos um sistema único de saúde que deve atender toda a população, e essa é a nossa premissa, atender a todos e todas. É universal e não é à toa. Professor, falando em SUS, falando do nosso sistema único de saúde, a gente tem uma situação ímpar, nova, completamente anormal em relação a tudo que a gente viveu do ponto de vista climático até agora, calor extremo, dias seguidos de calor extremo, e temos um sistema já sobrecarregado historicamente, como o senhor bem traz. Aos trancos e barrancos a gente tenta financiar e manter o nosso sistema único de saúde. Durante a pandemia, a defesa da população ao SUS ficou mais do que óbvia, então a gente sabe que desmontar esse sistema é muito mais difícil do que qualquer onda de extrema-direita possa imaginar. Temos a defesa, temos o sistema, mas não temos o financiamento necessário desde a década de 1990. A nossa porta de entrada e a nossa alta complexidade, média complexidade no SUS estão preparadas para essa mudança climática tão intensa que o Brasil está vivendo? E se não estão, professor, tem como dar conta dessa corrida contra o tempo, na opinião do senhor? Então, é muito difícil, esse tipo de pergunta é ótimo, mas é muito difícil a gente falar se estamos ou não estamos preparados, porque o Brasil é muito grande. Muito grande. É muito grande, é muito diverso, é muito heterogêneo. Então, sim, a gente tem locais em que a gente tem uma rede totalmente estruturada, com referência, contra-referência, os prefeitos conversam entre eles, enfim, a gente entende que não é o cada um por si, mas por outro lado a gente tem locais em que a gente não tem essa infraestrutura, existe embates políticos locais que não permitem que essa questão da regionalização, que é extremamente importante, principalmente para isso que você está colocando de rede de atendimento de alta complexidade, você não vai colocar uma UTI em cada município do país, isso é inviável. E lembra, o sistema é caro, não dá para manter isso. Então você precisa de uma rede. Para essa rede funcionar, a gente precisa que as pessoas conversem mais, né? Durante a Covid isso ficou bastante evidente, né? Você tinha um município sem UTI que falava que estava tudo bem, podia ir para a rua, e os residentes desse município iam para um outro município que tinha os leitos de UTI, que as pessoas estavam dentro de casa. E aí, a hora que esse outro município precisava, a rede estava completamente cheia, e, enfim, e a gente entrava em colapso. Então é muito difícil a gente falar o SUS como um todo, né? O Brasil como um todo. Mas sim, tem vários locais em que a gente já tem protocolos especificados, e você citou aí no começo do programa a questão do Rio de Janeiro, por exemplo, e tem outros locais que a gente precisa de maior investimento e mais conversa, né? Mais conversa, porque esse é um problema de todos, né? E ele e foi o que eu disse, ele é transversal, né? Historicamente, a gente tem problemas de adaptação, de habitação, de transporte, de infraestrutura escolar, por exemplo, que aumenta essa desigualdade, né? Então é muito difícil, durante um período de onda de calor, você pedir para o trabalhador tomar um transporte coletivo extremamente lotado, sem ar-condicionado, e achar que isso não vai trazer dano para essa pessoa, né? Ou a pessoa mora numa área de favela em que não tem condições é tudo muito aglomerado, não tem circulação de ar, e a pessoa não tem condições de fazer o refrigeramento do seu ambiente com ar-condicionado. Então, isso mostra para a gente o tamanho do desafio, né? O tamanho do desafio. O SUS tem trabalhado nesse sentido. A gente ficou. Eu estou coordenando, junto com alguns pesquisadores, o Observatório de Clima e Saúde. Ele existe desde 2009. No governo anterior, a gente ficou basicamente dependendo de alguns financiamentos externos, porque não se acreditava na temática, né? Uma coisa que não existe. Então a agenda ficou estagnada, né? Então a gente perdeu aí muito tempo. O que a gente vê agora? A gente vê agora, de novo, né, principalmente agora com a eleição americana, essa nova retomada desse discurso, que vai travar essa agenda de novo. Os Estados Unidos é uma peça fundamental dentro desse processo, vai travar esse debate de novo, e a gente espera que isso não contamine novamente a América Latina, porque as evidências do problema elas já são mais do que dadas. Ignorar esse problema, assim como na Covid, não vai resolver esse problema, vai piorar esse problema. Então a gente precisa pensar
esse sistema, não só do ponto de vista do SUS, porque o SUS e a saúde é o fim da linha, né? Eu costumo falar isso. Quando muita coisa deu errado, isso vai desembocar no SUS, né? Sei lá, vamos pegar, por exemplo, o combate às drogas, por exemplo, no país, né? Quando isso falha, você acaba tendo usuários dependentes químicos, você tem a violência ocorrendo, porque muita coisa faltou lá atrás, né? Desde a segurança, enfim, não vamos entrar nisso aqui. Muita coisa faltou lá atrás e aí isso desemboca na saúde depois como um problema. Na questão do clima é a mesma coisa, né? Se você tem essas condições de base que já deixam essa população mais exposta, você não toma medidas para diminuir essa exposição, se você tem um evento fora da rotina, fora do comum, isso vai levar esses problemas para dentro do SUS. Então, percebe como essa agenda é muito difícil, é muito difícil. Então, mesmo em locais em que o SUS já tem essa capacidade adaptativa, esses problemas de base trazem uma sobrecarga. O Brasil está agora nesse protagonismo, né, para criar essas alternativas, tanto que a gente vai ter a COP30 acontecendo aqui, mas isso vai demandar ainda tempo, é um problema que leva tempo, e ao contrário da Covid, que a gente vê essa manifestação aguda do problema, no caso das doenças, dos problemas das mudanças climáticas, os agravos e as doenças relacionadas a isso, apresentam um caráter um pouco mais crônico, então as pessoas demoram a se mobilizar. E mesmo com a Covid, a gente viu depois que, mesmo sendo grave, muita gente não queria se mobilizar e trouxe esse problema tão grande para a gente. Então, é uma agenda extremamente complexa, extremamente difícil, transversal, mas a gente tem essa oportunidade de discutir isso durante a COP e apresentar locais em que a gente tem alternativas, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que você colocou, que podem trazer algum tipo de adaptação que melhore a vida das pessoas. Mais uma vez, aqui no nosso podcast, a gente encara a realidade de que os problemas que a gente enfrenta, como no caso as ondas de calor que a gente vem vivenciando no Brasil, eles agravam as desigualdades estruturais do Brasil, eles pressionam o nosso sistema único de saúde, eles não são problemas em que a solução está dentro apenas do Sistema Único de Saúde, são problemas em que precisam de soluções em rede. Então, de novo, é um retrato das questões que o Brasil e que o mundo precisam resolver. E o dever de casa é individual, é estrutural, é público, é privado, é das empresas, é do governo, é das famílias, é dos trabalhadores, das trabalhadoras. Realmente não tem solução fora da rede. A nossa sorte é que a gente, como em várias outras áreas, temos o nosso Sistema Único de Saúde e em várias outras áreas temos as nossas soluções regionais que precisam ser conhecidas, ampliadas e adaptadas, e não só para o Brasil, para a América Latina como um todo, para o resto do mundo. A gente precisa servir de exemplo sempre. Ter um sistema de saúde público e universal como o nosso nos coloca nesse lugar, um lugar de exemplo. Bom, eu queria muito agradecer ao professor Diego Xavier, que é coordenador do Observatório de Clima e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz. Obrigada demais por estar aqui com a gente para falar desse tema, professor. Bom, eu que agradeço. Eu queria só fazer uma fala final aqui, que Por é um favor. pouco em cima disso que você está falando, né? A gente tem essas mudanças climáticas que são de origem, principalmente de origem de grupos econômicos, enfim, que traz essa alteração global, que vão demandar isso, políticas regionais, porque o impacto é local, são as pessoas que sentem isso. E as pessoas mais vulneráveis é que, de novo, vão pagar essa conta mais cara. No momento em que a gente está discutindo, por exemplo, a questão da diminuição da jornada de trabalho, a gente precisa pensar como a gente pode avançar nisso, considerando esses aspectos, né? Existem municípios, por exemplo, na Amazônia, que no horário de pico do calor, né, período da tarde, várias atividades não funcionam, vão voltar a funcionar só quando está mais fresco, né? Eles falam quando acaba a quentura. E isso me preocupa quando a gente vê locais que têm esse processo já de adaptação, e quando a gente vai discutir uma coisa, voltando ao tema do trabalhador, uma coisa com uma escala 6:1, como é que a gente vai conseguir adaptar isso, né? Imagine que a gente chegue a uma situação que realmente algumas atividades não sejam mais possíveis de serem realizadas num período
em que está ocorrendo uma onda de calor, em que está um calor extremo para um determinado grupo de trabalhadores, e a gente ainda está discutindo isso, né, uma jornada razoável de trabalho. Então, isso tudo tem a ver com essa questão muito mais complexa, que é o modo de vida que a nossa sociedade escolheu, e que o clima vai impor para a gente algumas alterações, e a gente espera que as lideranças estejam preparadas para adotar essas alterações que vão exigir, para que a gente tenha uma população mais saudável, né? Então, o horizonte é bastante preocupante, mas ainda há tempo, né? Desde que a gente consiga realizar isso com lideranças que estão preocupadas sobre o tema, que entendem a importância desse tema, aí que a gente consiga fugir um pouco dessa grande confusão que realmente a gente está entrando. Agradeço a todo mundo e contem comigo sempre que precisarem, eu estou por aqui. Valeu demais, professor. Um grande abraço para o senhor também. É isso, em tempos de extremos climáticos, a exploração do trabalhador e da trabalhadora fica ainda mais crítica no nosso planeta e a gente não pode fugir dessa discussão aqui no Brasil, não. A gente agradece também aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que acompanharam o Repórter SUS até aqui. O Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Para saber mais, acesse brasildefato.com.br e psjv.fiocruz.br. Aliás, eu enchi a boca para falar, é uma parceria que muito nos honra e muito nos orgulha, que a gente espera levar por muito tempo. A apresentação é de Nara Lacerda, na Fiocruz a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato de Letícia Holanda. Até semana que vem com mais Repórter SUS.